Conversar um pouco aqui nesse vídeo sobre um assunto que envolve uma certa polêmica, né? Uma certa controvérsia, que é a formação do musicoterapeuta aqui no Brasil. Tá? Esse é um tema, de certa maneira, espinhoso dentro da área e vocês vão entender o porquê disso o que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Tá? Antes da a gente iniciar efetivamente essa conversa, é importante contextualizar o momento da profissão de musicoterapeuta. Tá? Há um pouco mais de um ano, né, se não me engano, em maio do ano passado, 2024, a profissão de musicoterapeuta ela foi regulamentada. Tá? Até então, não havia um respaldo legal que legitimasse a musicoterapia enquanto profissão. Isso foi um processo de muita luta, né? E foi uma conquista muito importante para a área da musicoterapia. Então, desde o ano passado, há cerca de um ano e pouco atrás, a musicoterapia ela é uma profissão regulamentada. Tá? Só lembrando, né, pessoal, que a musicoterapia ela é tanto uma profissão quanto uma área do conhecimento científico que é independente. Ela não é uma especialidade ou um ramo de outra disciplina, como a música ou a psicologia, por exemplo. Ela é uma profissão independente, tá certo? Bom, no que diz respeito à formação do musicoterapeuta, até o presente momento, onde eu gravo esse vídeo, 2025, a formação do musicoterapeuta ela se dá de duas maneiras. Tá? Ou pela pós-graduação lato sensu, né? Ou seja, uma especialização, ou pela graduação. Então, para a pessoa receber o título, né, ou se denominar de musicoterapeuta, né, diante legalmente, né, musicoterapeuta, ou é através da especialização ou através da graduação. No entanto, isso vai ser modificado a partir do ano que vem, de 2026, se não me engano, a partir de maio de 2026. O que vai acontecer? A partir do ano que vem, só vai valer a graduação como formação do musicoterapeuta. Então, as especializações vão sair de cena, né? E para a pessoa que quiser ser musicoterapeuta, quiser trabalhar legalmente nessa área, só através da graduação. É óbvio que aquelas pessoas, né, aqueles profissionais que já se formaram pela pós-graduação, pela especialização, vão continuar legalmente respaldados e sendo, obviamente, considerados como musicoterapeuta. A pós-graduação ela vai continuar sendo válida para quem se formar até maio de 2026. Depois disso, não mais. Tudo bem? Tá. Agora começa a entrar uma questão que é uma questão um pouco controversa, que é o seguinte. Existem algumas especializações ou diversas especializações em musicoterapia que são EAD, tá? São especializações à distância. E aí que começa a entrar no terreno da polêmica. Por quê? Uma boa parte, eu diria até a maior parte da área, e quando eu falo a maior parte da área, eu estou me referindo a algumas associações que na musicoterapia a gente tem a UBAM
que é a principal associação, na verdade, ela é a união das associações brasileiras de musicoterapia, né? E a gente tem as associações regionais, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a AMTRJ, Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro. Tá? A maior parte dessas instituições e dos profissionais vinculados ou não a essas instituições entende que a formação em musicoterapia precisa ser presencial. E aí começa a entrar a polêmica, tá certo? Enquanto que existe um outro entendimento, que é o entendimento da ABMT. A gente tem uma outra associação nacional, a ABMT, Associação Brasileira de Musicoterapia, que entende que as pós-graduações EAD também são válidas para formar um musicoterapeuta, né? Só que esse grupo que entende que a formação EAD ela é válida para formar musicoterapeutas é uma minoria, tá certo? Então, o que acontece na prática? O que acontece na prática? No meio profissional, né, na área da musicoterapia, existe um certo conflito e eu poderia dizer até uma certa guerra entre esses interesses profissionais no que diz respeito à formação, né? Então tem muitos colegas musicoterapeutas, tem muitos profissionais que só validam o outro, o seu par, se ele tiver uma formação presencial. E o que acontece? Muitos colegas formados de maneira à distância, né, acabam sofrendo um certo preconceito, acabam sofrendo uma certa discriminação desse grupo maior que entende que a formação em musicoterapia só poderia se dar de maneira presencial, né? Então há uma certa rejeição, um certo descrédito desses profissionais formados à distância, o que não ocorre no âmbito da ABMT, da Associação Brasileira de Musicoterapia. Tá? Bom, dito isso, eu vou expor aqui uma percepção pessoal minha, tá? Isso não está respaldado em nenhum estudo, em nenhuma lei, é uma percepção pessoal minha, e aí você pode concordar ou não com o que eu vou colocar aqui, mas é interessante você refletir a respeito disso. Na minha visão particular, porque assim, gente, quando a gente fala musicoterapia, a gente está lidando com dois campos de conhecimento, né, que são distintos. Por um lado, a arte, um campo artístico, que seria a música, e do outro, um campo clínico, ou um campo da saúde, que seria a terapia. Então, a musicoterapia ela é atravessada por essas duas formas de conhecimento. Ela é a interseção dessas duas formas de conhecimento, música e terapia. Tá certo? Então, seguindo essa lógica, eu vou estruturar o meu raciocínio aqui para que fique o mais claro possível. Quando a gente está falando, gente, de clínica, processos clínicos, a gente está falando essencialmente de processos comportamentais, processos psicológicos. A gente está falando de processos subjetivos.
Nesse sentido, a área que domina esse conhecimento é a psicologia. É o psicólogo clínico. Tá certo? Então, repara uma coisa. Ainda que a musicoterapia seja uma profissão independente, no contexto de um profissional formado pela pós, no meu entendimento pessoal, o que eu vejo que seria mais apropriado é uma formação em psicologia. Porque o psicólogo, ele é aquele que mais entende de processos terapêuticos, num contexto clínico. Processos emocionais, processos comportamentais, processos subjetivos de uma forma geral. E a musicoterapia clínica, né, o musicoterapeuta clínico, ele está lidando com isso o tempo todo. Calma que eu ainda vou dar um passo a mais nesse raciocínio. Mas tenta acompanhar comigo. O musicoterapeuta clínico, ele tem um processo de intervenção muito semelhante ao psicólogo clínico. Obviamente, guardadas as suas especificidades. Né? A musicoterapia trabalha como elemento central as experiências musicais. Tudo bem. Mas com fins terapêuticos, com fins clínicos. Né? De modo que, assim, pessoal, os profissionais que são formados pela pós-graduação, eles são das mais diversas áreas possíveis. Tem pessoas que vieram da música, tem pedagogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, talvez até de outras áreas que não seriam áreas da saúde, como direito e assim por diante. Mas, no meu entender, o ideal, quer dizer, não é o ideal porque eu vou chegar no ideal daqui a pouco, mas no contexto da pós-graduação seria extremamente recomendado que a graduação, a formação básica do profissional fosse em psicologia. Que o profissional tivesse uma graduação em psicologia. Né? E aqui um parêntese, tá, pessoal? Aqui um parêntese. Eu não estou com esse discurso aqui querendo puxar brasa ou puxar sardinha para o meu lado. Porque assim, eu sou psicólogo também. Eu já sou psicólogo há 15 anos. E na musicoterapia eu sou um recém-formado. Eu estou há pouquíssimo tempo na musicoterapia. Tá? Mas repara uma coisa, não é porque eu sou psicólogo que eu estou colocando essa questão. Né? É por entender que, e eu acredito que isso é um entendimento comum, que aquele que mais entende de clínica, e clínica eu estou querendo dizer aqui, é clínica que lida com questões emocionais, questões comportamentais, questões subjetivas, é o psicólogo. Então, no melhor dos mundos, seria aquele psicólogo especialista em musicoterapia. É óbvio, né, pessoal, que esse psicólogo ele precisa também, num cenário ideal, ter uma formação musical básica. Uma formação musical básica, assim, no sentido dele ter o domínio das habilidades musicais que ele vai precisar para exercer a musicoterapia. Saber tocar ali pelo menos uns 3 instrumentos, ter noções de canto, dominar a teoria musical básica. Né? Então, por que eu falei que eu ia chegar no ideal? O ideal, acredito eu, em termos de formação do musicoterapeuta, seria a graduação em musicoterapia. Talvez a maior parte de vocês vão concordar comigo. Seria a graduação em musicoterapia. Porque na graduação em musicoterapia, o indivíduo vai lá, faz 4 anos
de graduação em musicoterapia, e aí sim ele teria uma formação completa. Tanto na parte musical, quanto na parte clínica. Que eu imagino que as graduações vão contemplar esse atravessamento de conhecimentos. Né? Enquanto que na pós, você tem aí 1 ano e meio, 2 anos, no máximo, de formação. Agora, a minha visão, pessoal, na verdade a minha reflexão e a minha motivação em gravar esse vídeo era justamente colocar esse ponto. Era colocar esse ponto de que o musicoterapeuta ele seria teoricamente mais qualificado ou mais preparado se ele tivesse a formação básica em psicologia. Né? E lógico, né, pessoal, eu estou aberto aqui a discussões, a comentários, críticas, se você discorda ou não, né, dessa visão. E essa discussão, ano que vem, ela vai cair por terra, porque legalmente só vai ser aceita a graduação em musicoterapia. Então, para o indivíduo, não adianta o indivíduo fazer uma graduação em psicologia para depois cursar a musicoterapia. É lógico, se a pessoa tiver as duas graduações, é o melhor dos mundos, é o paraíso. Né? Ou então, se de repente a pessoa, um cenário ideal também, a pessoa tem a graduação em música, tem a graduação em psicologia e tem uma pós em musicoterapia. É o combo perfeito. É o combo perfeito. Tá bom, gente? Então, assim, é uma área cercada aí de controvérsia, cercada de polêmica, e seria interessante que vocês escrevessem aqui nos comentários qual que é a sua opinião a respeito da formação do musicoterapeuta aqui no Brasil. Né? Em relação a se você acha que a pós-EAD é válida, se você acha que não, se você acha que tem que ser presencial, como é que você vê essa questão da formação básica do musicoterapeuta pela pós, se realmente a psicologia seria o caminho mais interessante, ou se você entende que há uma outra área que seria mais interessante, por exemplo, a música, enfim. Escreve aqui para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para fortalecer. Se puder, compartilhe o vídeo também. Se você tem interesse em fazer um acompanhamento em psicoterapia ou em musicoterapia comigo, os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.